A proclamação da independência diz aí o seguinte, que ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro ele recebeu uma carta lá da coroa portuguesa, que essa carta exigia o seu retorno imediato para Portugal. E aí, diante disso, diante dessa informação, Dom Pedro lhe deu o seu famoso grito, independência ou morte. Gente, olha essa pintura. É, vocês percebam aí alguns elementos, não é? Cavalheiros, tem alguns trabalhadores ali ao redor. Gente, existem vários comentários, várias curiosidades com relação a essa pintura. Sabe que tem muitos que dizem o seguinte, que a maneira como foi pintado aí não é exatamente como eles estavam realmente no dia, mas essa pintura simboliza o que esse grito de independência significou aí nesse período. Percebo que parece até um formato de um coração, não é? A maneira como eles estão dispostos aí nessa imagem. Vamos lá para outras curiosidades também. Vamos lá, independência. A palavra independência, ela expressa a condição de viver em liberdade e por isso essa data é comemorada todos os anos. Assim podemos lembrar a importância de uma nação poder decidir sobre seus caminhos e de seu povo poder viver de acordo com sua cultura e seus costumes, sem depender de outro país ou precisar seguir ordens. Foi isso que simbolizou essa independência do Brasil e que até hoje ela simboliza justamente também para lembrar, não é, que essa liberdade faz bem a todos. Curiosidades sobre a independência, vamos lá. Na primeira metade do século XIX, o Brasil tinha cerca de 3 milhões e meio de habitantes, sendo que dessa quantidade, 25% eram escravos, e hoje nós somos 211 milhões de brasileiros. A segunda curiosidade. Alguns historiadores questionam a data da proclamação da independência, 7 de setembro de 1822. Alguns questionam isso, porque eles dizem que não tinha nenhum jornal na época noticiando o que aconteceu. As primeiras notícias só surgiram a partir de 12 de outubro, olha, um tempinho depois, né, de setembro para outubro, um pouco mais de um mês, quando Dom Pedro ele foi aclamado imperador do Brasil. O 7 de setembro só passou a ser comemorado em 1826, olha, 4 anos depois. E aí, olha, o jornal aí falando sobre o que está dizendo aí. Ou vamos de outras curiosidades. Conta-se que a parada perto do riacho aconteceu para que Dom Pedro resolvesse um problema pessoal. Gente, a parada perto do riacho, quando diz que ele parou, que fez aquela foto ali, eles dizem que foi para outra coisa que Dom Pedro parou. Será? Outra curiosidade, a versão oficial diz que Dom Pedro voltava de Santos para o Rio de Janeiro quando recebeu 3 cartas durante uma pausa perto do riacho do Ipiranga, lá em São Paulo. Uma carta era de seu pai, Dom Pedro VI, ordenando sua volta a Lisboa, como eu disse agora há pouco. Outro era do ministro José Bonifácio, recomendando o rompimento com Portugal. E teve uma terceira carta que vinha da dona Maria Leopoldina, que era esposa dele, que apoiava a orientação do Bonifácio. Dizem isso, não é? A versão oficial. Outras curiosidades. Olha ali novamente a Independência ou Morte foi pintado entre 1886 e 1888. Olha quanto tempo faz. Não havia evidências de que Dom Pedro tenha erguido uma espada ou gritado independência ou morte. A expressão se tornou conhecida quando a Romênia se separou da Hungria em 1876 e está registrado no hino da Romênia. Né, gente? Não existe evidências que isso aconteceu. Mas acontecendo ou não, acredito que esse período aí simbolizou, de qualquer maneira, o rompimento do Brasil com Portugal. O Brasil se tornou independente, ele gritando ou não, aí o Brasil se tornou independente, não é? A imagem de Dom Pedro, primeiro, às margens do rio Ipiranga, montado num cavalo, segurando uma espada e gritando independência ou morte, em meio a uma enorme comitiva, é conhecido por quase todos os brasileiros que estudam um pouco da história do país.
Mas nem todos sabem que essa cena foi, na verdade, criada por um homem, foi o Pedro Américo, o pintor do quadro, esse que eu falei agora há pouco, gente, o Pedro Américo, o pintor do quadro Independência ou Morte, que hoje esse quadro aí, o quadro original, ele está exposto no Museu Paulista, que é o mais conhecido como o Museu do Ipiranga. Gente, isso está retratado lá no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então, dizem que lá nas margens do rio Ipiranga ele proclamou justamente a independência do Brasil. Amor à pátria, é isso que essa data simboliza. É lembrar a liberdade do país e pessoas que realmente quiseram a independência do país, independente da intenção disso, é importante que a gente tenha amor à nossa pátria, não é, pessoal? E aí, inclusive, saber o hino nacional. Aqui no vídeo que eu vou No mandar programa pra de vocês, hoje tá o bom? tema é o Brasil. E aí, amiga, quando eu falo Brasil, o que você sente? Sempre achei o Brasil o país mais acolhedor de todos. E você, Cebola? Ah, o Brasil é como a minha casa, é onde eu me sinto melhor. E a nossa bandeira nacional, hein? Ela tem cores vibrantes, verde, amarelo, azul e branco. No dia da bandeira, ela sempre é hasteada na minha escola. E eu já carreguei no desfile. Eu também, sorte que não choveu. Além da bandeira, o Brasil tem outros símbolos importantes. Entre eles, o hino nacional. Já cantou o hino nacional? Eu sei cantar todinho. Eu sempre fico emocionada. E se você pudesse dizer algo pro Brasil, o que seria? Eu amo nosso feijão com arroz. A nossa cultura é maravilhosa. Amo os nossos sotaques, gingado e alegria. Nosso povo é lindo, amoroso e acolhedor. E depois de tudo isso, só me resta perguntar: o que você acha do Brasil? Corta, muito legal. Mas eu fiquei curioso. O que será que o Brasil diria? Vamos perguntar. Brasil, o que achou de tudo isso? Eu acho que entrou um cisco no meu olho. Muito bom, né, pessoal? E aí, vocês têm amor à pátria? Porque esses personagens aí têm sim. Então, vamos fazer o seguinte, para simbolizar aí essa data, eles falaram até da bandeira do Brasil, vamos fazer uma bandeirinha, mas vamos fazer uma bandeirinha diferente? Então, separa aí, tá bom? Papel verde, papel amarelo e papel azul. E um palitinho também, pode ser palitinho de churrasco, pode ser um lápis de cor, um lápis de madeira, pode ser palito de picolé. E um pouquinho de cola, se for cola bastão ajuda mais ainda, porque é mais sequinha, tá? E tesourinha também. Lembrando que não precisa ser papéis enormes não, são pedacinhos de papel, tá bom? Então separa tudo aí, que já já a gente vai fazer uma atividade aí para lembrar a independência do Brasil e a bandeira que é símbolo do nosso país. Pessoal, o que vocês vão precisar é de um pedaço de papel verde, um pedacinho de amarelo e um pedacinho de azul. Aqui eu vou usar só para fazer o apoio, para riscar melhor. Um pouquinho de cola e uma fitinha adesiva para colar aqui o palitinho atrás. Pode ser durex, pode ser fita colorida, eu vou usar aqui fita crepe, porque é o que eu tenho, tá? Olha, eu quero que fique minha mão direita. Mas como é ruim fazer com a esquerda, então eu vou fazer assim. Eu vou riscar com essa e depois eu viro ao contrário. Coloco aqui a mão, posiciono. Pronto. Agora eu vou recortar. Olha aqui. Pronto, gente. Quase finalizado.
Vocês viram que foi um pedaço bem pequeno. Acho que aqui tinha menos da metade de uma folha. Ficou aqui a minha mão. Com a minha mão esquerda. Mas como eu quero minha mão direita, é só eu usar esse lado, olha. Só eu usar o lado direito. Só inverter o papel. Fica ruim de fazer com o outro lado. Agora, eu peguei um pedacinho de amarelo e fiz um losango. Olha, eu fiz assim, eu cortei um quadrado. E depois pra ficar um losango, eu fiz assim, coloquei no meio e acertei um triângulo. Aí ficou assim, ficou um losango. E com a tampinha ali do tempero, eu fiz o círculo. Pronto, gente, só colar agora. Pouca cola. Fazer assim. Gente, não dá certo fazer com cola ou palito, tá? Tem que colar mesmo com a fita adesiva. Pronto. Fiz a minha bandeirinha. Deixa eu fazer uma dobrinha aqui pra ficar melhor. Tá mais bonitinha, né? Se você fizer com transparente, vai ficar mais bonitinho. Pronto, ficou aqui minha bandeirinha do Brasil. Em comemoração ao Dia da Independência. E então, pessoal, gostaram da dica de produção? Então, espero que vocês façam também, tá bom? E depois eu quero ver. E aí eu termino esse vídeo de hoje com, no dia 7 de setembro de todos os anos, comemoramos o fato de sermos um país livre. E um trecho aí do nosso hino nacional. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.